Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu me chamo João Pedro Montanari, sou atual analista júnior da área de marketing da Liga de Mercado Financeiro da UFSCar Sorocaba e hoje a gente traz aqui o quarto episódio do Liga Experience aqui do ano de 2025. Tenho muito prazer, uma honra em anunciar aqui o Leandro Colli. Ele é atual Director de Investments Offshore, Sales aqui do BTG. Já passou por diversas casas, por Itaú, Bradesco, casas lá fora também. Então, bom, é um prazer aqui estar contigo, Leandro. Tenho certeza que hoje a gente vai ter uma conversa muito legal assim sobre mercados offshore hoje. Então, se quiser se apresentar um pouco para todos que estão assistindo, conhecer um pouco de você, um pouco da sua carreira, por onde você já passou e sobre o que você faz hoje, fica à vontade. Prazer aí, pessoal. Obrigado pelo espaço aí que a Liga tá dando de entrar em contato com vocês, né? Depois de tanto tempo aí, né? Tava até comentando com o João, ele não sabia, mas enfim, fiz parte ali da primeira turma da Liga, né? Da fundação da Liga, fui o primeiro diretor de produtos aí. Toda essa estrutura que a gente tem hoje ali, pô, de inglês, de Excel, Pitch e tal, a gente desenhou isso lá atrás e é bom ver que depois de tanto tempo, né, a Liga aí se mantém firme e forte, fazendo aí bons profissionais para o mercado, né, e mantendo essa proximidade com a gente depois de tantos anos, né. Bom, para me apresentar, né, eu sou ali da turma de 14, né, de economia, então fiz economia em UFSCar há muito tempo, né, formei ali em 18, e, enfim, acabou que sempre trabalhei ali com offshore, né, durante a faculdade eu tive a experiência ali, que inclusive uma das minhas maiores gratidões com isso é da Liga, né, acabei conseguindo um estágio no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, né, e na época, enfim, a gente sabe aqui que dentro da faculdade a gente tem vários perfis diferentes ali socioeconômicos, né, a gente lida ali isso com o dia a dia, e enfim, eu venho de uma família super simples e tal, e quando essa oportunidade apareceu para mim, não tinha grana, não tinha passaporte, não tinha saído do país, não tinha roupa para neve, e de repente eu tive que encarar em 15 dias, tá em Washington ali, enfrentando a maior nevasca da época, e eu lembro que nessa época a Liga me ajudou muito, né, a galera da Liga ali naquele momento me ajudando a conquistar o sonho que eu tinha ali de ter essa experiência lá fora, me ajudou bastante financeiramente, teve gente da Liga ali, Raíssa na época, o irmão dela tinha meu tamanho, trouxe uma mala de roupa de neve, porque eu nunca tinha saído, então enfim, eu sou muito grato à Liga ali, que naquele momento super me abraçou e ajudou aí a criar esse sonho que eu tinha em mente, né, de fazer em algum momento, e por isso, enfim, qualquer oportunidade que eu possa estar falando com vocês e abrir caminho para a Liga, onde eu quer que eu passe, a gente tá junto, né. Nada de mercado offshore aqui até agora, mas acho que é um ponto legal de vocês, né, saberem que, de fato, como a Liga muda a vida da gente, né, em algum momento pode ser aqui que vocês vão conseguir ter alguma porta aberta para alguém que está ali com você, que futuramente vai estar no mercado de trabalho, né? Então, como vocês sabem, a gente tem gente aí em todo qualquer banco grande, como trainee, ex-trainee, então a gente acaba tendo várias portas abertas, né? Empresas de tecnologia, né? Já tiveram outras pessoas aqui de consultoria falando com vocês que são ex-liga, então não é só o mercado financeiro, mas acho que é o mercado financeiro aqui que a gente consegue ter mais proximidade, né? Bom, falando um pouquinho da minha experiência, eu comecei trabalhando ali, fiz alguns estágios de férias, a gente sabe que no UFSCar a gente tem, principalmente economia, produção ali tem curso integral, não pode fazer estágios regulares, a não ser no último ano, né? Então a gente acaba ali se dedicando a fazer estágios de férias para ter algum tipo de experiência antes do mercado. Então, falando rapidamente, eu fiz estágio de férias na Monsanto, né? Que hoje não existe mais, foi adquirida pela Bayer. Depois eu fiz estágio de férias também no Banco Pan, um projeto na área de research de BI deles, lá no projeto naquela época, estou falando aqui de dezembro de 2015, é, já se falava um pouco de AI lá, mas era um projeto de machine learning aplicado a uma área deles específica lá. A gente sabe que o projeto de férias tem começo, meio e fim, né? Então acabou que, enfim, entreguei um projeto lá, foi um research para eles nessa área de como o machine learning poderia ser usado lá na época. Enfim, tive que me debruçar ali no Google Academics para entender. É algo que do contexto de economia é super distante, né? A gente sabe que da galera ali enfim, de engenharia de software e tudo mais é mais próximo, mas acabou que foi uma experiência legal, porque lá naquela época eu já comecei a entender um pouco de AI e agora é o assunto do momento, né? Então acaba que nada é perdido. E aí, nesse meio tempo, eu acabei prestando um estágio de férias para o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente já tinha uma pessoa da Liga, né, que inclusive foi o fundador da Liga, o Leonardo Gonzalez, ele tinha
ido fazer esse estágio no ano anterior. Eu fui o segundo, depois, se eu não me engano, foi o Felipe Loche, o terceiro ali, que foi fazer esse estágio lá nos Estados Unidos. Ia ficar 2 meses lá fazendo aquele estágio de férias, acabou que eles me recontrataram para ficar mais uns 3 meses lá, acabei ficando um semestre, tocando um projeto, uma continuação do projeto que eu já vinha fazendo no estágio de férias. Então, enfim, foi um projeto super legal, abriu muita porta para mim lá, e desenvolvimento de network e tudo mais, né? É uma experiência que foi super importante para minha carreira, tanto que depois que eu voltei para o Brasil, eu sempre trabalhei com offshore desde então, né? Então, me ajudou a ter essa visão ali mais ampliada de mercado. Não, eu não estava especificamente num projeto lá voltado ao mercado financeiro, mas me ajudou a entender como funcionam as coisas lá fora. Eles estão dentro de um banco aqui, no caso era um banco de desenvolvimento. Voltei para o Brasil, já voltei trabalhando ali, né, no Credit Suisse. Então, era estagiário na área de fundos, né, na parte de middle office de fundos de terceiros, né. Então, o Credit tinha uma área. Hoje eles, enfim, nem existe mais Credit, né? Naquela época, até antes de o Credit ser comprado pelo UBS, essa área também acabou deixando de existir aqui no Brasil, mas basicamente uma área que fazia serviços de middle office para gestores terceiros, então gestores ali como a Capitalo, a própria Verde Asset, que eu fui trabalhar depois, veio ali a contratar o Credit como middle office para fazer ali o operacional, dado que eles não queriam fazer, por exemplo, internamente, você terceirizava para o Credit fazia esse tipo de serviço lá, e nessa área que eu entrei, e aí de fato eu comecei a lidar mais com o mercado, entender fundo, entender estrutura de produto lá fora, então a gente tinha que entender, se a carteira do fundo estava correta, entender ali se os ativos estavam corretos na precificação, fazer as aplicações, resgate dos fundos, né? Então aí de fato comecei a entrar um pouco mais na técnica, né, fora o operacional, que era o dia a dia, mas também para fazer o operacional precisava entender o que era produto, né, o que era, como que funcionava a lógica de dinâmica de produto offshore, né, então foi uma baita de uma escola para mim ali, e enfim, faculdade entrou em greve, eu precisei voltar para a UFSCar para fazer ali alguns semestres, né, enfim, vocês devem estar vivendo isso até hoje, ter um calendário ali desregulado, a gente sabe que tempos em tempos, eu no meu tempo de UFSCar peguei 2 greves, então a gente tinha um calendário meio ruim, eu tive que sair do Credit para voltar para fazer alguns meses de UFSCar. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu voltei também já no estágio no Itaú Asset. E aí, o legal que foi esse estágio, quem me contratou para trabalhar na macroeconomia da Asset foi o Diogo Guilhem, né? O Diogo Guilhem, não sei se vocês sabem quem é. Ele basicamente hoje é um dos diretores do Banco Central. Ele foi convidado, estava trabalhando com o Galípolo agora. E ele que me contratou e me treinou ali para ajudar ali como estagiário o time de macroeconomia do Itaú Asset. Então, assim, tem um mega orgulho de falar que trabalhei com um cara, que ele que me ensinou bastante ali de análise macroeconômica internacional, porque esse cara hoje está numa posição ali que qualquer economista que gosta da área sabe que, enfim, é privilegiadíssima, que é estar sendo diretor de política econômica do Banco Central. Então isso foi bem, bem bacana também, né? E aí, enfim, a gente sabe que a área de macroeconomia, apesar de ser para economista uma área que brilha os olhos, quem trabalha tem que ter minimamente ali mestrado, doutorado, porque é uma área muito acadêmica. Se você não é estagiário, você precisa ter um mestrado para estar lá. Então, enfim, não estava nessa época. Eu acabei entrando em contato ali com o pessoal que eu já conhecia, né? Eu atendi a Verde Asset quando era na época do Credi, tinha contato com o pessoal da Verde, e nesse momento que eu estava para formar, e eles não iam me efetivar na área do Itaú, justamente pelo motivo que eu falei, o próprio Diego Guilhem, ele pega PhD por Princeton, então é um cara super técnico, super inteligente, então assim, precisava ter minimamente ali o mestrado e doutorado para continuar naquela área. Acabei indo para a Verde Asset pelo contato que eu já tinha com eles, então voltei ali para uma área mais de middle office, eles estavam internalizando aquele processo que eles terceirizavam o Credit, e aí eu acabei ali ficando ali 2 anos ali, então aprofundando um pouco mais conhecimento em fundos, né, e produtos offshore, e aí eu já, né, enfim, entendendo como você está um pouco mais tempo no mercado, você está entendendo como as coisas funcionam, onde você quer se encaixar melhor, você quer fazer uma transição de carreira, eu entendi que eu queria caminhar para uma área de produtos, né, uma área de mais front ali, né, mais estratégica, e sair dessa parte operacional, então fiquei ali na Verde por mais 2 anos e meio, e depois eu fui, né, trabalhando ali para avançar, e no meio da pandemia, o Bradesco Asset, né, concorrente da Verde, no mercado de asset, ele me chamou para fazer parte da área de produtos internacionais. Então, basicamente, o que a minha área fazia lá no Bradesco Asset era basicamente estruturar
produtos que os gestores, por exemplo, queriam colocar no mercado que tinham estratégias internacionais. Desde fundos brasileiros que têm estratégias internacionais, ou seja, oferecer estratégias de gestores que estão fora do Brasil para clientes do Bradesco no Brasil, e também estratégias de proprietários do Bradesco de fundos lá fora. Então, na época que eu trabalhava lá, eles tinham fundos em Cayman, Luxemburgo e Japão, e eu participava de toda a estruturação do produto para colocar na rua. Então, a gente conversava com o time de gestão ali da Asset, tentava entender com eles o que eles queriam para aquela estratégia de um fundo, né, do ponto de vista de gestão, né, de estratégia de um fundo multimercado, renda variável, um fundo mais líquido, e transformar aquilo em um produto, que um produto de uma asset é um fundo. Então, estudar o que seria a cotização desse fundo, quais seriam as regras de liquidez, as regulamentações e regulações que circundariam ali aquele fundo, né? Então, por exemplo, um dos projetos mais legais que eu fiz hoje, estratégicos na minha carreira, e que esse fundo está de pé até hoje lá na estrutura do Bradesco, basicamente eles queriam oferecer estratégia. Eu lembro que na época o tema China estava bombando, eles queriam oferecer um fundo aqui no Brasil para clientes brasileiros com estratégia China. E basicamente para a CVM, para você conseguir oferecer um produto como esse, as regras de disposição, né, do fundo offshore tem que bater com as regras da CVM. Então, um dos meus projetos lá internos que eu achei bem legal de fazer, que deu um trabalho bacana, assim, que para um economista que não entende muito de direito, foi bater se a CVM lá da China tem as mesmas regras para poder colocar um fundo de pé do que a CVM aqui no Brasil. Então, eu fui lá, de fato, no regulador da CVM chinesa, li o site dos caras, baixei documento, tentei entender algumas coisas em chinês, traduzindo ali no Google, né? E aí eu tive que convencer com o meu projeto a diretoria ali de risco da Bram a aprovar aquela estratégia. Ela foi aprovada, apresentei para os diretores todos, enfim, esse fundo está de pé até hoje na estrutura do Bradesco. Então é um desafio super legal do ponto de vista de produto, né? Entender como que você coloca um fundo de pé, dada a estratégia que ele vai oferecer, pensando na exposição que ele tem no internacional, que aí entram várias variáveis ali, do qual a CVM tem que estar super ok para poder seguir com esse produto no Brasil. Então, enfim, é bem legal essa questão de estruturação de produto. E aí, enfim, nesse meio tempo eu estava lá, fiquei 2 anos e alguma coisa. E aí o BTG, nesse meio do caminho, me chamou para vir para cá para colocar de pé uma área de atendimento comercial para a branch Cayman do BTG. Então, hoje eu saí um pouco da estrutura de asset, né? Então, hoje estou no banco. Aqui a gente não oferece só fundo, né? Então, apesar de conhecer muito de fundo por ter uma trajetória em asset, aqui a gente oferece para os clientes qualquer tipo de produto offshore, né? Então, aqui estou falando de renda variável, renda fixa, equity, bonds, loans, né? Que são os empréstimos, né? Os créditos, operação de crédito lá fora, derivativos, os fundos de venture capital, de REITs. Então, tudo que a gente consegue ter aqui no Brasil, por exemplo, para um investidor brasileiro, lá fora, que é um mercado mais amplo, a gente consegue oferecer tudo que tem no Brasil e mais um pouco, né? Dado toda a liquidez que a gente tem no mercado fora. Então, basicamente, hoje eu estou numa cadeira comercial. Então, a minha área aqui hoje eu tenho um time de 5 pessoas que a gente faz atendimento comercial para o segmento do digital. Inclusive, é o segmento do qual o Flora, né, que teve aí na Liga há pouco tempo, é o sócio, ele que foi uma das pessoas que me entrevistou, que me contratou. Eu nem sabia que ele ia para o Oscar, se soubesse, pô, eu ia lá com ele para falar com vocês, né, no evento que teve. Ele senta aqui de frente para mim, aqui no digital. Então, basicamente, eu atendo todos os clientes dos segmentos que estão debaixo ali da estrutura do digital, do qual ele é responsável, que queiram investir via BTG Cayman, né? Então, hoje eu sou basicamente o que aqui a gente chama de director, mas como se fosse o equivalente a um gerente e responsável, gerente comercial aqui da estrutura de atendimento para os clientes do B2C, B2B, advisors, da Necton, que queiram investir via BTG Cayman, né? O BTG ele tem uma estrutura bancária ali em Cayman, né? Então eles têm um banco lá, e aí eles conseguem, a partir desse banco, dar essa possibilidade ali de acesso para esses clientes deles via BTG Cayman. Então, o cliente que quer fazer ali uma operação de crédito, quer vender uma NDF, fazer um hedge cambial, fazer estrutura de commodities, tudo eu estou falando aqui a partir do offshore, né? Então tudo em moeda estrangeira. A gente não lida aqui com reais, eu não enxergo contas aqui Brasil, então a gente só olha ali de fato a estrutura offshore desses clientes, né? Desde uma estrutura mais simples do cliente que quer operações, bonds, renda fixa, ali, renda variável, feijão com arroz, até o cliente que quer montar, como por exemplo, eu tenho clientes institucionais que fazem estrutura de hedge cambial de uma seguradora, por exemplo, uma seguradora
que tem um sinistro, né, oferece serviços de securitização fora do Brasil, e aí ele tem vai acontecer um sinistro, por exemplo, num cliente, ele precisa fazer esse hedge cambial ali, no sentido de proteger se esse sinistro desse cliente acontecer, ele não tem só impacto de fazer o desembolso para esse cliente, mas ele também tem que considerar que o câmbio, né, é volátil e tem que se proteger. Então a gente está vendo aqui, né, o câmbio esse ano saiu de 6 e tralalá, agora para 5,30. Então, esse cara, pensando numa estrutura de milhões e milhões de dólares que ele tem que pagar, no caso de um sinistro, ele tem que estar protegido aí nesse sentido. Bom, e é basicamente isso que eu faço, né? Então eu faço atendimento comercial, a gente tem aqui as demandas de tecnologia, a gente toca projetos aqui internamente, né? O BTG é um banco que gosta muito de projeto, então a galera aqui não faz só o que faz, sempre está tocando um projeto ou outro, de melhoria, ou de trazendo um produto novo, né? Então a gente acaba aqui tendo esse chapéu aqui de não só comercial, mas também entender o que está havendo de demanda no mercado como um todo. Então, por exemplo, simples aqui para ilustrar o que eu estou falando. A gente está vendo um produto novo no mercado hoje que chama AMC, que é Active Manager Certificates, que basicamente são carteiras administradas listadas. Então a gente consegue, como se fosse um ETF, mas não um ETF. Então, como que eu posso explicar isso de uma maneira, por exemplo, family offices, que são hoje aqui grandes clientes que eu tenho, que eles querem oferecer, por exemplo, uma carteira administrada que ele faria isso no Brasil, para esse cliente com uma alocação e exposição no Brasil, não, ele pode fazer isso lá fora, com todo o patrimônio do cliente dele em dólar. Então ele emite como se fosse uma nota estruturada, e ao invés de ele fazer essa alocação, por exemplo, de um cliente dele via conta a conta, ele faz via nota. Então ele vai lá, ele tem essa nota, é uma carteira de produto que ele consegue fazer gestão ativa, e ao invés de ele alocar uma renda fixa, uma renda variável na carteira do cliente, ele só aloca essa nota e ele faz essa gestão de portfólio a nível nota e não a nível conta de cliente. Isso é muito bom em termos de escalabilidade. Então imagina que esse Family Office, por exemplo, ele tem 170 clientes. Imagina ele ter que fazer gestão em 170 contas. Não, ele faz essa gestão a nível nota. Esse é um produto que, por exemplo, hoje o mercado brasileiro não tem muito conhecimento, não tem muito player brasileiro fazendo isso, né? Isso é um produto basicamente que tem liquidez muito na Europa, tem muito conhecimento na Europa, mas nos Estados Unidos começou agora a ter algum movimento e a gente aqui já está antecipando, entendendo desse tipo de produto para começar a oferecer aqui também, né? O BTG já está estruturando esse tipo de produto, dada essa demanda que a gente tem visto no mercado offshore, né? Só para dar um exemplo aqui do que a gente faz fora essa questão de atendimento de fato comercial, né? Então aqui eu atendo do cliente B2C, né, que é o meu cliente final, eu atendo o B2B, que é esse o Family Office, por exemplo, os agentes autônomos plugados no BTG também estão aqui com a gente, né? Então acabo tendo esse atendimento de diversos perfis de clientes diferentes. Então, basicamente é isso, né? Eu entrei aqui como a AD, que a gente chama, né? Como se fosse a coordenador. E, enfim, ano passado aqui acabei sendo promovido para Director, que é esse cargo mais de gerência aqui, enfim, ganhando escala aqui no time também. Acho que consegui Bom, passar um pouco aí da minha trajetória ali com um pouco que eu faço agora. acho que sim, perfeito, Leandro. Baita introdução. É legal até ser mencionado o Guilherme, né? Esses dias ele estava falando aí em rede nacional sobre o cenário de juros do Brasil. Então, é muito legal você ter tido todas essas passagens, assim, estar perto dessas pessoas importantes que hoje são no mercado, né? E que são bem reconhecidas. E, bom, então, essa já deu uma boa introdução aqui do que você faz, tudo que você já passou. Você acabou mencionando que você foi para Washington no começo da sua carreira, atuar lá no BID, né? Então, começar um pouco a falar disso, já que você esteve lá fora, mesmo atuando lá fora, o que te ajudou o fato de você estar lá fora, hoje mexer com offshores, assim, hoje em dia aqui no Brasil? O que ajudou você estar lá fora? Legal. Acho que estar lá fora, uma que você consegue ter um pouco de visibilidade de instituições financeiras fora do Brasil, acho que isso tem um diferencial, né? Como que funcionam as coisas. Acho que no Brasil, de certa maneira, é bem parecido, né? O mercado, principalmente o mercado americano, ele é bastante regulado, o Brasil também, né? Um dos mais regulados aí do mundo. E, enfim, entender um pouco esse deparo, entender que tem algumas coisas que tem no mercado brasileiro que não tem lá fora. Quando a gente fala hoje de mercado offshore, do ponto de vista do Brasil, olhando para fora, a gente sabe que há muito pouco tempo que a gente
teve essa questão de democratização de investimento offshore no Brasil. Há pouco tempo atrás não se falava nisso. Quando eu entrei no mercado, isso era algo extremamente assim, só para um nível de cliente muito específico, altíssima renda, os caras que têm offshore, enfim, não existe a pessoa física quase fazendo esse tipo de atuação. E hoje qualquer pessoa física pode abrir uma conta ali no próprio aplicativo, inclusive do BTG, ter sua própria conta ali offshore, né, uma conta internacional, sem precisar né, um aconselhamento, de uma estrutura, de uma PJ lá fora, né, que a gente chama as offshore, né, as PICs, que é as Private Investment Companies lá fora. Então, hoje já se mudou muito essa questão de conhecimento, né, de proximidade do mercado offshore com o mercado brasileiro, e acho que naquela época que isso era muito distante, isso me ajudou muito a entender, né, pegar insumo do que tinha lá fora, e quando, como eu falei, quando eu voltei para o Brasil, já trabalhei desde sempre com offshore, porque justamente era um conhecimento que era muito restrito aqui e que foi avançando ali e, enfim, hoje já é mais divulgado, mas assim, ainda assim, quando a gente pensa num 100%, eu vou dizer que, tipo, sei lá, menos de 10% hoje dos profissionais de mercado financeiro tem uma profundidade offshore. Eu falo isso do ponto de vista de quem trabalha também com profissionais. Como eu disse, eu atendo o B2B aqui do banco, né? Então, eu estou falando com esses assessores, estou falando com esses gestores aqui o dia inteiro e às vezes você tem que explicar, porque até para esses profissionais do próprio mercado financeiro ainda existe uma complexidade ali que precisa ir ali esclarecendo ao longo do relacionamento ali, né, com esses parceiros. Então, acho que o que me ajudou foi, de fato, conseguir, no momento muito crucial de transição do conhecimento, né, da possibilidade de investimento para brasileiros do mercado, com acesso ao mercado offshore, que antes não tinha, e isso me ajudou muito, como eu falei, como profissional, inclusive, a entrar aqui no mercado offshore brasileiro né, e crescendo nesse sentido. Então, acho que isso foi bastante produtivo para mim. Bom, perfeito. E você também adiantou já um pouco. Você atuou bastante em middle office ali na Verde, né? Também no Credi ali quando você estava atuando mesmo nessas casas, né? E hoje você atua ali mais num front, né? Como director ali, então você tem um contato mais direto com clientes, assim, né? Com essas estruturas offshore. Eu queria saber dessa mudança de middle office para front office. O que foi fundamental para você dar esse salto, né? O que você o que alguém precisa desenvolver mais assim para conseguir dar esse salto de middle office para front office? Bom, acho que uma tem que querer, porque não é uma transição que ela acontece com uma certa frequência, tem que, enfim, eu dei algumas sortes aí, acho que nunca é sorte, né? Acho que você tem que se expor também, né? Acho que parte da minha, entre aspas, sorte foi de fato sempre estar envolvido e conhecendo gente e ampliando o networking ali, conversando com algumas pessoas, né? As minhas transições eu já e se preparar, né? Porque acho que a transição, se ela te aparece uma oportunidade, bate a porta e você não está preparado para ela não vai rolar, ela não vai simplesmente ficar de pé. Ela pode até acontecer, mas ela não vai sustentar. Então, em tese, eu tinha já uma cabeça de que eu não queria ficar no back-office, ali no middle-office pro resto da vida. Acho que é uma escola que hoje, quando eu olho para minha carreira, quando eu vou discutir com o cliente, por exemplo, uma transferência de custódia, eu sei o operacional do começo ao fim, eu sei quanto tempo vai levar, qual é o fluxo ali, porque geralmente a galera do front não tem essa percepção, porque não teve essa experiência passada, mas é muito rico fazer essa migração, porque você já sabe quando está falando para o teu cliente, dando uma expectativa, balizando expectativa ali de prazo, de custo, né, de como acontecem as coisas, você já tem ali na tua cabeça como que é a cozinha por trás daquilo tudo que vai acontecer. Então, por exemplo, recentemente eu tive um caso de um cliente que precisava fazer uma transferência de custódia de ações estruturais da Bolsa de Londres para a custódia aqui do banco, e esse é um processo que é meio fora da caixa e tudo mais, e eu dei o auxílio para o pessoal aqui do middle office do banco, de como eles deveriam seguir para, né, dando ali como que eu já fiz no passado, trabalhando em outro lugar enquanto operacional, o que eles deveriam fazer aqui ou como eles deveriam se balizar ali para fazer esse processo acontecer. Então, querendo ou não, é muito rico fazer essa transição, mas está se preparado. Então, eu estava na época de middle office, mas eu estava estudando para o CFA, por exemplo, né? Fiz o CFA 1, não segui mais porque eu saí da área de produtos, né? Estou focando mais em certificações mais comerciais, né? CFP e tudo mais, porque agora deixou um pouco de fazer sentido, mas é muito importante, tipo, a aula que o CFA dá ali, pelo menos o level 1, acho que já é o suficiente para você entender
como que funciona, ele dá um overview do mercado offshore, e você precisa entender, assim, na prática, não adianta nada eu trabalhar lá com liquidação de uma operação de derivativos, só que eu não sei como funciona uma call, uma put, uma estrutura de put spread, porque na hora lá do middle office você precisa entender a estrutura do produto, quanto tempo leva para liquidar, quais são os riscos em termos de alavancagem, porque se alguém dedou na hora de boletar a operação, dedou um valor errado, isso significa que a cota do fundo pode explodir para cima, pode explodir para baixo, porque alguém precisa entender como que funciona toda essa arquitetura de produto para mesmo sendo uma área operacional. E eu acho que isso, quando você vai se aprofundando ali, né, vai entendendo como que funciona esses produtos, isso vai também te expondo a diálogos mais técnicos com gente mais técnica e que vai, enfim. Então, assim, acho que estudo para mim, de uma maneira geral, a gente está assim, como eu falei agora há pouco, tem um produto novo no mercado surgindo que a gente aqui está tendo que estudar do zero, porque o mercado vai evoluindo, vai se modificando, e principalmente quando a gente fala de offshore, eu estou aqui hoje concorrendo com o JP Morgan, com o Morgan Stanley, com grandes instituições financeiras que estão ali pau a pau batalhando ali na concorrência com os meus clientes. Então eu preciso ter uma estrutura tão sofisticada e tão robusta a ponto de conseguir também concorrer com essas instituições. Isso parte de um pressuposto de que a gente está se atualizando, está interagindo ali com o mercado, entendendo o que é demanda, enxergando algumas tendências, né? Então, por exemplo, apesar de eu vir de uma estrutura de fundos, com essas notas estruturadas que estão surgindo agora, as estruturas de fundos estão deixando de fazer sentido porque elas são muito mais caras quando a gente fala lá fora. O fundo lá fora, para ficar de pé do ponto de vista de custo, de ter break-even de custo, quando a gente conversa com gestores aqui do banco, enfim, é uma estrutura que tem que ter pelo menos 20 milhões de dólares na carteira do fundo para o fundo valer a pena você montar uma estrutura de fundo fora do Brasil. Se, por exemplo, gestores que são menores, médio, grande, de médio a pequeno porte ali, esse cara não tem esse volume de clientes suficiente, por exemplo, para botar uma estrutura de fundo de pé. Isso eu estou falando de um fundo, então imagina que um gestor ele vai colocar 4, 5 fundos no mercado, um de renda fixa, um de renda variável, para fazer a alocação de cliente, você precisa ter ali, como eu falei, 100 milhões para botar uma estrutura de pé. Como a nota estruturada hoje, né, essas AMCs, esse custo cai infinitamente com relação a fundos. Então, a gente está vendo esse mercado em transição hoje, quando a gente fala de alocação offshore. Então, assim, acho que essa questão de estar conectado, de estar entendendo, né, a tendência do mercado e tudo mais, isso vai abrindo porta. Então, como, enfim, só long story short aqui, respondendo a pergunta, sempre está aberto a aprender, a ouvir, a conversar. Eu estava na Verde Asset, cara, a Verde, na minha época, tinha 60 pessoas. Então, eu estava sentado aqui, estava ali 2 mesas do lado, o Luiz Stuhlberger, tendo discussões de estratégia de gestão com os outros gestores, lá, com os Parreiras, enfim, falando sobre a estratégia do fundo, discutindo o mercado, discutindo política do Brasil, política lá fora. E aí, cara, se você está ali ouvindo, você está aprendendo só de estar sentado no mesmo ambiente que essas pessoas, né? E eu acho que parte desse processo, né, de migração é você usar esses momentos, esses ambientes, essas pessoas para se nutrir, né, de informação interessante, do que faz sentido, entender como que funciona, né, o mercado como um todo, entender que existe uma política que roda dentro do mercado financeiro, que você tem que entender como é que funciona também, porque meu pai fala muito, né, não basta ser inteligente, tem que ser esperto, né, uma pessoa muito inteligente não vai muito para frente, e o cara esperto não é muito técnico, não vai para frente, tem que ser os dois, então tem que ter um pouco de inteligência e também ter um pouco de esperto, entender os movimentos de mercado, entender onde você quer chegar, né, às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já sei que desde o começo a IB não era o lugar que eu queria estar, não quero estar até 5 da manhã fazendo PPT e acordar às 7 e trabalhar, não quero. Nunca foi para mim essa M&A, enfim, não é uma coisa que nunca me atraíram. Então, entender como funciona o todo, quais são as áreas, as possibilidades que existem, elas são importantes, e quando a oportunidade aparecer, como eu falei, você tem que estar preparado, você tem que entender o que é um produto. Você não acha que nessas entrevistas que me fizeram, me perguntaram coisas técnicas que talvez alguém de mid-office não saberia se essa pessoa não estudasse por fora, não precisasse se interessar pelos assuntos ali, ir atrás e buscar? Óbvio que fizeram essas perguntas. Então, acho que isso tem que estar também, não é só esperar o negócio cair no colo, tem que, enfim, se preparar para quando cair no colo você estar preparado para alguém virar e falar, nossa, esse cara sabe alguma coisa e tem potencial e vamos abrir essa porta para ele. Bom, perfeito. É muito legal você enfatizar até que as pessoas às vezes valorizam estar em back-office, né? Mais essas áreas e enxergam mais só o front office, mas é muito importante você destacar
essa riqueza que tem em passar por todas as áreas, né? Que você aprende, você tem basicamente uma aula mesmo, né? E você acaba ficando adquirindo experiência de todas as áreas e isso junta para cada vez se desenvolver mais, né? Ficar cada vez melhor no mercado, né? E bom, muito legal. Falando um pouco mais de mercado offshore agora, a gente vê várias jurisdições, aí você já adiantou um pouco ali, você tem Cayman, né? Você tem Luxemburgo, você tem Delaware ali, Estados Unidos, né? Diversas jurisdições nesse mercado offshore, né? E cada uma assim tem suas especificidades, às vezes vantagens, desvantagens. E eu queria saber, por conta dessas especificidades que cada uma tem, o que leva, quais são as principais razões que às vezes leva um cliente a escolher uma jurisdição específica, assim, uma em vez da outra e, enfim. Legal. Bom, isso é muito individual, né? Acho que aqui no banco e como qualquer outra grande instituição aí financeira que lida com essas questões offshore, tem times de wealth planning, né? Que são basicamente um time de advogados focado em lidar com questões tributárias, sucessórias, né? Então a gente conta com um time aqui, né? De novo, sou economista, não entendo muito. A gente tem que entender um pouquinho, né? De direito ali, de política tributária, né? Das legislações desses países, né? O que é vantagem, o que não é. Em última instância, a gente sempre pede para o cliente que ele tenha um advogado, a gente indica que advogados, caso ele não tenha, mas isso é muito individual de cada cliente. Então, por exemplo, um cliente que em algum momento precisa ou tem a intenção de migrar sua residência fiscal do Brasil para a Europa, por exemplo, esse cara possivelmente ele vai ser, né, pensando numa estrutura tributária de longo prazo, ele vai pensar numa estrutura em Luxemburgo, uma estrutura em Portugal, que faz sentido para ele, porque ele está migrando para essa jurisdição em algum momento. Um cliente que queira ali ter algum tipo de benefício fiscal, de fato, quando eu falo aqui benefício fiscal, de fato ter algum tipo de redução de tributo, né, ou algum tipo de blindagem patrimonial, existem algumas estruturas que são mais voltadas para esse perfil. Ou tem cliente que quer, por exemplo, startup. Startup, eles têm muita estrutura em Delaware, porque existe uma estrutura que regulatória e tributária nos Estados Unidos, só um parêntese, Delaware é um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. Poucas pessoas conhecem isso, mas existe de fato um estado lá que é a Delaware que é muito utilizado para a estrutura de startup, porque eles têm ali para esse tipo de estrutura, né? A gente chama das LPs e as LLCs que são constituídas lá, tem um benefício fiscal enorme lá para a jurisdição. Eles têm algumas estruturas de empresas ali que eles fazem de holding, enfim, que faz de trusts, que faz sentido ali para esse tipo de atividade, né, de como incentivo local para desenvolvimento de tecnologia, faz sentido para estar lá no Delaware, por exemplo. Então isso depende muito da estrutura do cliente, holding imobiliária, às vezes ali a gente vê BVI, né, que é as Ilhas Virgens Britânicas, na maior parte dos casos faz sentido, mas isso depende muito do arranjo do qual o cliente está inserido, né? Então, se é um cliente, por exemplo, que ele é empresário e tem várias empresas vinculadas a ele, talvez uma estrutura de holding patrimonial, que a gente chama, né, que de fato ele coloca todas essas empresas debaixo de uma empresa maior, faça mais sentido. Aí essa holding, eventualmente nas ilhas do Caribe, né, Bahamas, enfim, faz sentido. Para um cliente pessoa física, às vezes não faz tanto sentido uma estrutura, inclusive acho que é um bom ponto fazer essa pergunta, porque acho que depois ali, um tempo atrás, veio muito à tona essa questão das offshore, né? Enfim, teve ali algum envolvimento de político com offshore, isso veio ali um assunto que caiu na boca do povo e tudo mais. A gente viu que depois aqui, né, trabalhando com offshore há bastante tempo já, fazia muito sentido ter offshore para 90% dos clientes fora do Brasil. Mas há 2 anos atrás a gente teve a mudança da legislação tributária das offshore, né? E aí, com essa mudança, mudou-se muito, redundante, né? Mas com essa mudança tributária, a gente viu uma alteração relevante nas diferenças que faziam sentido para um cliente, por exemplo, de alta renda, ter uma PJ fora do Brasil para fazer investimento, em detrimento da pessoa física. Então, vou dar aqui um exemplo que é batata. Antes as PJs lá fora tinham algum benefício fiscal com relação a
a compensação de lucros e perdas. Então, um cliente que está fazendo investimento via uma PJ fora do Brasil, tinha ali via PJ algum tipo de compensação se há um ano ele, em questão de imposto de renda, né, os investimentos deu ali no líquido, deu prejuízo de US$ 1 milhão, ele conseguia aqui no imposto do Brasil fazer essa compensação caso fosse uma PJ lá fora. O investimento de pessoa física não tinha esse benefício. Com a mudança da tributação recente, ali há 2 anos atrás, isso mudou bastante. Então, isso basicamente equiparou com relação à PJ. Lembrando que ter uma PJ lá fora tem um custo também. Você tem que ter auditor, você tem que pagar a representação dessa estrutura de pessoa jurídica na jurisdição que ela está. Então, pagar para Cayman, pagar para Bahamas, pagar ali para as Ilhas Virgem Britânicas, você tem que pagar um advogado para fazer essa constituição e manter essa PJ lá fora. Isso tem custo. Então, uma pessoa física a investir lá fora não tem esse custo. Né? Então, quando você tira essas vantagens de ter uma PJ lá fora, meio que para quase da totalidade que a gente viu aqui acontecer, os clientes fechando essas PJs, né, encerrando essas PJs e passa a fazer investimento via pessoa física. Então, a gente também tem aqui, quando a gente fala de escolha de jurisdição e tudo mais, a gente entende aqui no dia a dia com o cliente, né, eu trago esse time de wealth planning aqui do banco, né, de advogados ali especializados nesse tema, para discutir o caso de cliente a cliente ali, se faz sentido, não faz sentido, se o cliente tem algum tipo de enrosco com a Receita Federal, enfim, isso tudo aqui a gente se discute no termo quando a gente pensa de numa estruturação, né, tributária, de planejamento financeiro e tributário para o cliente, sucessório também é um ponto importante, né, se esse cliente vai ter filhos, se ele quer, se essa estrutura de sucessão vai ser voltada para os filhos, não vai ser voltada para os filhos, né? Os herdeiros legais, né, que a gente chama. Então tem que entender esse malabarismo ali tributário, sucessório. Tem que entender se faz sentido do ponto de vista de custo e duas, se do ponto de vista, às vezes o cliente prefere ter uma estrutura custosa, desde que isso signifique um arranjo melhor no imposto de renda dele. Então existe esse tipo de análise, ele é feito caso a caso aqui do nosso lado, né? Então não sou eu que dou o call sobre como vai ser, mas aqui a gente usa o aparato do banco para decidir isso com o cliente. De novo, ele é muito caso a caso, a gente não consegue ditar regra, porque de fato as pessoas, né, têm uma estrutura familiar diferente, as empresas, né, eventualmente esse meu cliente é um cliente institucional, então aqui a questão tributária e as empresas que fazem parte da holding faz muita diferença na definição de jurisdição, a atividade. Eu dei exemplo aqui de startups têm esse benefício melhor nos Estados Unidos, em Delaware, do que em outras jurisdições, então entender caso a caso aqui faz parte desse atendimento comercial aqui do nosso lado, né. Então, não sei se eu consegui responder, mas basicamente existem vários fatores aqui que influenciam a decisão ali de estruturação dessa PJ ou não estruturação de PJ lá fora, como eu citei aqui, dado a estrutura ali de fato e interesse, né, em qual vai ser os próximos passos do cliente no futuro ali, né. Perfeito, Leandro. Você mencionou diversos exemplos, né? Acho que um que ficou famoso há alguns anos, ali perto, mais ou menos da pandemia, ali foi Curaçao. Acho que acaba sendo um destino bem procurado pelos agentes, né? Sim, um dos. Bom, perfeito. Então, falando agora um pouco mais num tom econômico, assim, macroeconômico global, a gente está vendo mais atualmente um movimento de queda de juros ali em alguns principais países ali. Então, a gente vê nos Estados Unidos o Banco Central, o Fed, adotando uma política mais dovish ali, talvez mais um terceiro corte de juros ali em dezembro, na próxima reunião do Fed, né, uma estabilização de juros ali no Banco Central Europeu. Eu queria saber, com essa movimentação global, assim, macroeconômica, quais que isso acaba gerando alguma movimentação no mercado offshore, eu imagino, em questão de oferta, demanda. Eu queria saber quais que são os produtos, estratégias offshore que você percebe maior interesse diante dessa mudança de macroeconômica global mesmo, né? Muda a preferência pelos agentes, assim, de acordo com essa mudança macroeconômica global? Sem dúvida, e não acho que é só do ponto de vista macroeconômico, acho que o macroeconômico ele é os efeitos macroeconômicos são resultados de políticas anteriores, né? A macroeconomia, ela por si só, ela não se faz dela, não surge dela mesma, né? Ela surge através de política de taxa de juros, de instabilidades políticas também, né? Então, a gente está vendo aí nos Estados Unidos a questão, esse ano a gente teve guerra, esse ano a gente teve
guerra comercial, né, não só fora as guerras de fato de violentas ali, mas as guerras comerciais, a tarifaço, então todo esse contexto impacta bastante na decisão de alocação dos clientes, né, sejam B2B ou próprio B2C, né, cliente final ou gestores aqui de carteiras. Então, de fato, né, não há dúvidas, né, e acaba que no mercado offshore, como a gente tem mais produtos, né, tem produtos mais líquidos, né, a gente dá exemplo aqui, o ouro, né, a gente vê o ouro valorizando muito, né, a gente vê Bastante. assim, quanto mais risco a gente tem nos mercados mais tradicionais, né, mercado de ação e tudo mais, a gente vê essa corrida para o ouro, essa corrida para o Bitcoin, que teve também aí um rally, né, recente, então esses ativos acabam de fato tendo mais prioridade, mas por exemplo, agora que já entendemos o que é guerra comercial, entendemos o que é tarifaço e como isso está se dando essas dinâmicas de estabilização depois de um choque, né, a gente tem visto, por exemplo, há uma expectativa de aumento inflacionário nos Estados Unidos, como vem acontecendo, né, como tem se firmado ali nos dados, apesar do apagão de dados devido ali a questão de orçamento que não foi aprovado ali, né, pelo Congresso, aquela batalha que ficou Shutdown, ali exatamente há semanas em shutdown, e os dados estão começando agora a aparecer e ainda assim eles estão muito borrados, porque de fato, se não tem uma apuração muito clara, você vai empilhando dados e você não sabe o que de fato foi feito da semana passada, do que foi da semana retrasada, do que foi da semana anterior a ela, então você não sabe quão clean, né, quão limpo sim, estão esses dados para tomada de decisão, né? E a gente sabe, por exemplo, trabalhei com macroeconomia. Macroeconomia muitas das vezes, principalmente quando a gente fala em período pré-eleitoral, e eu vi isso acontecer porque eu tava na macroeconomia quando o Trump ganhou pela primeira vez, e aí o mercado derreteu um monte, o mercado inteiro, o mundo inteiro, porque ninguém esperava que o Trump fosse ganhar a primeira vez. Não é na direção. A direção às vezes está muito clara, mas é na intensidade. Então, por exemplo, vai variar a taxa de juros? Tá. Os dados que baseiam a decisão de política econômica do Banco Central estão dados na direção X. Mas qual vai ser a intensidade? Porque essa intensidade ela impacta né, no que você espera daquela política econômica. O governo Trump vai ter lá, teve a Beautiful Bill, né, a viu BBB isso. lá, Uhum. tudo bem. Sabemos que vai ser um governo expansionista dado tudo que ele tem falado. Quão expansionista vai ser? Então a intensidade, às vezes, ela é muito necessária para você entender os impactos a partir dali. Porque a direção às vezes está clara, mas a intensidade é que não está clara, e isso às vezes ali o principal para uma tomada de decisão de alocação. Então, enfim, voltando a falar da inflação americana, por exemplo, a gente tem as TIPS, que são os Treasury Inflation Protect Securities. Então, basicamente, são as ANTNBs aqui no Brasil. São títulos do Tesouro Americano, né, dado como a gente tem visto esse movimento super expansionista do Tesouro Americano, e por algum tempo, né, a gente já normalizou, mas a gente viu, né, a China vendendo muito título público em resposta ao embate ali com o Trump, as curvas de título americana abriram pra caramba, assim, né? Na verdade, abriram não, fecharam porque tinha muita oferta de título público americano e tava o preço caindo enormemente. Ninguém queria estar tendo ali. A gente viu o dólar também, né? Globalmente, a variação do dólar com o real não se deu porque o real se valorizou, se deu porque o dólar se desvalorizou com relação às moedas globais. Então, é, todo esse cenário, por exemplo, eu tive aqui falando na prática, eu vi gestores me pedindo fundos e ativos em outras moedas porque queria diversificar um cenário que a gente via ali há anos, décadas de fortalecimento do dólar, todo mundo queria estar no dólar. Agora os gestores pensam duas vezes antes de estar só concentrado no dólar. Então eu tenho visto aqui gestores querendo ativos na Europa, gestores querendo ativos na Ásia, né, ativos em euro, em libra, em franco suíço, em outras moedas, para diversificar não só no offshore, mas também na moeda. Então, ter o dólar agora, com o Trump, né, com essa é, imprevisibilidade de tomada de decisão, de discurso, enfim, o quanto ele vai arranjar algum tipo de problema com algum país, enfim, com algum político ali influente e tal,
essa instabilidade toda gera uma certa desconfiança e imprevisibilidade. A gente sabe que o mercado financeiro não gosta de imprevisibilidade, a gente vive de previsibilidade, né? Quanto mais imprevisível e o horizonte mais borrado, é sempre pior para o mercado financeiro como um todo. Então, eu tenho visto essa demanda, né, por ativos em outras moedas e também esses ativos de, quando a gente fala do mercado americano, ativos de inflação, porque a expectativa é que com essas tarifas, enfim, a gente tem visto já nos dados, a inflação aquecendo ali para o consumidor final, então títulos que são atrelados à inflação, da mesma maneira que aqui no Brasil eles são viáveis quando a inflação está escalando aqui, lá fora é a mesma coisa. Então, por exemplo, o que eu dei aqui são as TIPS ou fundos que têm estratégia de inflação, enfim. Então, de fato, a macroeconomia que impacta bastante nessa tomada de decisão ali de alocação e também, como eu falei, diversificação pelos alocadores de carteira que passam aqui pela gente. Entendi, perfeito. É uma curiosidade, você acabou falando que os investidores eles procuraram por outras moedas, a não ser o dólar, né? Além do dólar. Eu queria saber se eles tiveram um movimento bem forte ali para o Japão, que agora teve essa mudança da vitória ali da Takashi, né? Com uma mudança de política mais expansionista também, que teve no começo ali um otimismo com as bolsas, o Nikkei ele subindo bastante. Queria saber se teve um movimento forte para lá ou não mudou muito. Olha, aqui do meu mundinho, eu não vi um movimento relativamente Não grande, muito. tá? É, exato, relevante, né? Uhum. Até porque a gente no primeiro semestre, inclusive assim, a gente viu uma política monetária do Japão, ela surpreender o mercado, ela não foi na direção que o mercado queria, e isso impactou as bolsas no dia inteiro. Esse dia aqui, pra gente, foi um caos, porque, enfim, foi começando a abrir o mercado na Ásia, vermelho, vermelho, tudo derretendo, aí começou a Europa, tudo derretendo, aqui, a hora que eu cheguei para trabalhar, que na Europa já era, sei lá, 3 da tarde, cara, a Uhum. gente louca aqui querendo vender, fazer realocar ativo aqui, porque o mercado inteiro, aí abriu o Brasil, abriu os Estados Unidos, o mercado inteiro derreteu por uma tomada de decisão de política monetária que surpreendeu muito a direção contrária do que o mercado ia. Entendi. Então, apesar dessa mudança de positiva do ponto de vista da percepção do mercado com relação ao governo, né, japonês, é, a gente não, no mercado como um todo, não tem essa confiança toda do que pode ser uma tomada de política monetária no Japão. Entendi. Então, por um lado, você tem um ganho de confiança, por outro, ainda, o primeiro semestre deixou uma marca aqui que eu não sei se os investidores como um todo estão ainda convencidos de que essa mudança ela vai resolver todas as questões de imprevisibilidade com relação ao Japão, né? Entendi, Então, perfeito. Indo agora, muito legal o papo econômico, indo agora um pouco mais para o lado institucional, como director hoje em dia, né? Você disse que você foi associate director, ali mais um como coordenador, e hoje você é mais um director mesmo, né? Eu queria saber, hoje você cobre MFOs, né? Você cobre advisors, B2C, B2B. Eu queria saber o que muda na forma de conversar com cada tipo de cliente desse. O que mudaria para um B2C, um B2B, um MFO? O que muda? cara, muda bastante aqui no dia a dia, não só para mim aqui, que eu sou a ponta de relacionamento, mas meu time aqui de analistas que faz a parte operacional também muda para eles, porque uma coisa é você falar com uma pessoa física que só ela não conhece nada de mercado, ela quer que você ajude ela a fazer essa internacionalização do patrimônio. Só para você ter uma ideia aqui, para abrir conta comigo hoje são US$ 500 mil, né? Então, para pensar, mais de 2 milhões de reais por cliente. Então, o cara, ele espera que você tenha algum tipo de responsabilidade, tecnicidade no que você está fazendo com o dinheiro dele, né? Então, isso faz aqui muita diferença, porque uma coisa é esse cliente que eu tenho que pegar na mão, explicar para ele, fazer a alocação, essa pessoa física, né, um B2C, e outra coisa é eu estar falando com grandes gestores aí do mercado. Então, o cliente que eu falar de pessoa física, eu vou ter que ter um diálogo com ele, né, um discurso super feijão com arroz, explicando, está acontecendo isso aqui no mercado, a gente vai alocar essa porcentagem de ativo por causa disso, nessa classe de ativo por causa daquilo, a expectativa do banco, né, o call aqui de alocação do banco, a gente está enxergando que o mercado vai para essa direção, então a gente já quer pegar essa onda que vai acontecer daqui a pouco, então a gente tem que pegar mais na mão. Pro meu cliente, né, Family Office, por exemplo, eu estou falando aqui de Family Office de
de ex-funcionários ali, de ex-gestores de um banco como o Credit, de um banco como o Bank of America. Então, são caras grandes que saem dessas instituições financeiras, vão lá, montam sua estrutura de gestão para atender clientes que eles já têm contato ali, e esse cara tá vindo para mim e falando, não, eu quero fazer uma estrutura de hedge dessa maneira, eu quero montar uma estrutura de alocação fora dessa estrutura, isso aqui fica de pé do ponto de vista regulatório, isso aqui fica de pé do ponto de vista de alavancagem, quanto que você consegue me alavancar minha carteira para eu dar algum tipo de benefício para o meu cliente. Então já entra uma outra conversa aqui que não é feijão com arroz, eu tenho que entender o que o cara está fazendo com o cliente dele, né? Porque nesse caso do B2B, o meu cliente não é o cliente final, não é a pessoa física, é esse gestor que ele está chegando aqui para mim com demandas de alocações, ele quer entender se ele vai conseguir fazer uma estrutura de put spread, butterfly de derivativos, como que eu consigo ajudar ele a montar essa estratégia que ele tem na cabeça. Pô, eu quero montar uma estratégia que eu vou conseguir o máximo de alavancagem em S&P quando ele sobe, mas que eu consiga ter um amortecimento aqui quando ele cai. Como que eu monto essa estratégia de hedge nesse sentido? Como que eu consigo usar aqui o time do BTG de Research para me ajudar num ponto aqui que eu quero fazer? Qual que é o call do banco para isso aqui? Então, que ativos ali que você me sugere para esse perfil aqui de alocação, que às vezes é muito líquido, né? Que é um fundo, que é um real estate muito específico, de uma estratégia de, sei lá, a Tesla vai abrir uma fábrica nova no Oregon, e aí eu quero colocar esse investimento líquido e tal, como que a gente consegue cadastrar esse investimento aqui. Então, entra uma conversa muito mais técnica ali, né, do ponto de vista de alocação, que eu não teria com o cliente final aqui, que eu preciso falar com ele com uma linguagem quase que explicando para minha avó como que funciona, porque às vezes ele precisa dessa segurança. Como eu falei, a gente trabalha com muito dinheiro aqui, né? Então a gente está lidando com gente que passou a vida inteira guardando seu dinheirinho para aposentar e quer ali que todo mês caia cupom ali de bonde, né? Caia ali um dinheirinho para ele passar o resto da vida dele ali só com aquele dinheiro, e com esse cara que está me trazendo ali alocações ali, tô falando de tipo 100, 200 milhões de dólares. Então, e enfim, estar no BTG também traz essa questão do tipo, o cara não tá falando com qualquer pessoa, e eu tenho a responsabilidade de passar essa imagem que ele não tá falando com qualquer pessoa. Porque para além do Leandro profissional, tem uma placa BTG aqui que é muito importante, que a gente tem que honrar aqui de certa maneira, né, como profissional, que se dá algum problema aqui é o BTG, não é o Leandro, né? Então, a gente mexe com muito dinheiro aqui, e enfim, questão regulatória, questão de stability de risco, isso tudo aqui tem que entrar no nosso dia a dia para poder ter esse discurso, esse diálogo, entender, como eu falei, a gente está discutindo um tipo de produto novo que está surgindo no mercado, graças à demanda de gestor que chegou, cara, vocês não estão fazendo isso ainda? Pô, já tem banco lá fora fazendo isso, fazendo aquilo ali, como que vocês estão fazendo? E a gente tem que aqui também ter se a gente não sabe, a gente, né, vai atrás de tentar saber. A gente tem os times de produtos aqui, tem o time de renda variável, tem o time de renda fixa, tem o time de fundos internacionais, que a gente se apoia neles também, enquanto comercial, para fazer essa construção de diálogo e relacionamento com esses perfis diferentes de clientes, né? Então, se eu tenho um cliente aqui que quer muito falar sobre algumas empresas lá fora, do ponto de vista de dívida, de equity, eu chamo especialista de equity, não, perdão, de dívida pessoal de renda fixa, de fixed income, trago aqui o especialista de fixed income, que fica lá no nosso time de Miami, coloco aqui com o cliente para explicar por que a gente está vendo porque a gente está indicando esses bonds aqui, qual é a estrutura dessa empresa. A gente teve algumas empresas aí que entraram em recuperação judicial no Brasil, que tem dívida emitida lá fora, a Ambipar, a própria Americanas. Então, eu tenho clientes que estavam alocados nesses ativos aqui, eles queriam entender com o especialista qual era a visão dele para esses títulos de dívida lá fora, né? Então, a gente se apoia nesse time também para trazer e ajudar a montar esse discurso aqui comercial com a gente, né? Comercial, que ele não fala, mas é isso, a gente vende sonho, e aí a gente usa aqui os instrumentos que o banco dá para poder montar esse quebra-cabeça e levar ali um atendimento para o cliente de algo que a gente não é tão especialista, né? A gente não se espera que a gente, enquanto comercial, seja especialista, espera que a gente construa relacionamentos e a partir das ferramentas que o banco tem, a gente conseguir ter esse diálogo. E aí, enfim, resumindo, é muito diferente o diálogo que a gente tem com esses perfis diferentes, porque é o que é, né? Uma coisa, como eu falei, é um cliente pessoa física que ele não está interessado, ele às vezes não está interessado, às vezes nem tem uma capacidade técnica de quem está aqui sentado trabalhando 10 horas por dia aqui, enfim, 5 dias por semana, fazendo o que faz, porque de fato o mundo offshore ele é mais especializado, você tem que entender
como funciona a dinâmica do offshore, que apesar de ser muito parecida com o local, tem muitas diferenças também, diferenças ali práticas que você tem que estar acompanhando ali no dia a dia para entender e conseguir passar isso, tanto para o cara menos qualificado, né, pessoa física, quanto para ter um diálogo com esses grandes gestores ali que estão plugados aqui no banco e que eles esperam também uma tecnicidade mínima nossa aqui para poder ajudar eles a construir, né, esse apoio enquanto instituição financeira, né, com operação fora do Brasil, para eles executarem a estratégia que eles querem levar para os clientes deles também. Então é bem diverso, mas é bem legal, assim, porque te dá diferentes habilidades de comunicação aqui, que, enfim, como eu falei, minha primeira cadeira comercial é essa que eu estou hoje aqui no BTG, então apesar de ter trabalhado com produtos, não era uma área comercial, né? Então é um aprendizado aqui a todo dia. Eu acho que também jogo de cintura é um negócio que comercial tem que aprender. Se não tem, vai aprender na prática, porque, pô, uma hora é o cliente ligando, brigando, gritando, pô, por que tá caindo tanto esse ativo aqui? Você me indicou e tal. Você tem que explicar pro cara, para ele entender o que mudou no cenário do mercado, que a gente não estava prevendo, ou o que mudou na estrutura da empresa, a valuation mudou, aí isso impactou no preço da ação dela, porque o mercado mudou a perspectiva sobre ela, então não é um problema de alocação nossa, é a visão do mercado sobre aquele ativo que impacta na marcação ao mercado. Então isso tudo ali você tem que também, não é só estar pelo cliente no lado bom, mas é principalmente relacionamento, eu tenho aprendido isso, para quem quer um dia ser comercial, relacionamento ele é fomentado principalmente quando você está num problema com o cliente. Quando você não some na hora da cagada, na hora do que o mercado virou, na hora que aconteceu um erro operacional, pô, o back-office pode ter feito uma cagada lá que eu tenho que prestar contas para o meu cliente aqui na ponta. Eu estou falando, às vezes, cliente de 500 milhões de dólares. Né? O que aconteceu em alguma coisa que eles fizeram que impactou a cota de um fundo, que impactou a conta de um cliente de um B2B. Tem que estar ali para o cara não na hora que está tudo bem, tudo está bonito, mas principalmente o cara vai lembrar que você foi um bom profissional na hora que você Os teve algum piores problema momentos. sério com ele, com o cliente dele. Eu ia até falar sobre isso, sobre o fato da confiança, né? Do ponto de construir relações duradouras, né? Não só vender o produto para o cliente, mas também ter uma relação duradoura com o cliente, né? Porque além de informação, os produtos em si, o importante também é a própria confiança com o cliente, né? Exato. Você deixaria teu dinheiro na mão de alguém que você não conhece? Não acha que Claramente tem não. confiança? Sim, Então, assim, do claramente cara que não. é assessor do Brasil ao cara que está na minha cadeira, tudo passa por confiança. Então, eu não deixaria dinheiro na mão de uma pessoa que o trabalho da minha vida inteira, Com certeza. minha poupança ali da vida, na mão de alguém que eu não sentisse minimamente uma firmeza do que está fazendo, né? Então, parte de construir relacionamento é uma passar segurança e outra é não esconder na hora que tá dando problema, porque esse cara, ele vai ligar na ouvidoria do banco, você vai ter que se você não tá respondendo o cara, você vai responder pro teu chefe que recebeu uma chamada da ouvidoria. Então assim, o que é mais fácil? Mas para além disso, né, e relacionamentos, eles podem ser extra instituição. A gente vê que tem vários offices aqui que a gente atende, parceiros de family office, que esse cara ele tinha clientes num outro banco, ele foi lá, abriu o family office dele, esse cliente veio por confiança no trabalho desse cara. Então, assim, existe uma construção de reputação comercial, né? Uhum. Então, não é da noite pro dia que isso acontece. A pessoa tem que olhar para você ao longo do tempo e falar, cara, teve problema, o mercado caiu, teve guerra, teve pandemia, teve um monte de coisa, mas ele não se escondeu, ele estava lá comigo, ele me explicou, ele entregou ali o atendimento no momento bom e no momento que também eu precisava mais da atenção dele. Então, acho que isso aí, enfim, dos 3 anos que eu estou aí construindo uma carreira comercial, acho que isso tem saltado muito aos olhos do que é o que faz diferença para os clientes, né? Digo, na minha vivência comercial até agora. Bom, muito bacana, Leandro. Como visto, você tem muita experiência, passou por diversas casas e eu imagino que você já passou por diversos momentos frustrantes, né, em diferentes momentos de estresse assim, de mercado e tudo que envolve isso. Queria saber como foi assim, o maior desafio da sua carreira, o que te lembra até hoje, o que te deu uma lição assim que você não se esquece até hoje, assim, o que foi marcante, um desafio na sua carreira, assim? Cara, tiveram muitos aqui, né? Mas eu acho que talvez o que eu quero mais passar mais não foi um desafio nosso que eu vou te falar, foi uma grande de uma história, mas ela me moldou do ponto de vista hoje eu estou num cargo de gestão e eu venho de uma área operacional, o meu time faz trabalho operacional, né? Então
apesar de estar numa área comercial, parte do trabalho do meu time toda área vai ter algum nível de operacional, e aqui o operacional tá falando, eles vão fazer uma transferência bancária, e às vezes, pô, você dedou um valor errado, você mandou para a conta errada, isso acontece. Todo trabalho que existe um operacional tem risco operacional, que não é tudo via sistema, via robô, via, enfim, IT de uma maneira geral, tudo que tem pessoas envolvidas tem risco e isso é muito importante. Mas assim, talvez isso tem muito mais a ver com a mensagem que eu quero passar para quem vai começar a carreira do que um grande evento, porque já aconteceram vários, né? Eu peguei a pandemia no mercado, peguei crise de 2008 no mercado, enfim, uma porrada de coisa aí trabalhando, né? Trump, enfim, fortes emoções. Mas, cara, eu lembro quando eu tava no Credi, eu tava no Offscar ainda, e tinha um estagiário que ficava na parte da manhã, eu ficava na parte da tarde e noite, né? Porque eu ia pra Offscar estudar e tal. Teve um dia, e enfim, e a gente fazia as boletagens de aplicação resgate de fundo de cliente, né? Eu gosto de contar essa história, porque quando meu time aqui, às vezes, eles ficam desesperados que eles cometeram algum erro, eu trago algum alívio para eles, mas basicamente eu tinha um time, enfim, tinha uma chefe que ela, cultura credia, assim, gritava, ficava puta, quase faltava subir na mesa, assim, quando ela ficava meio brava, e o chefe dela também é o cara que passava o dia inteiro gritando no telefone. Esse cara, inclusive, saiu de lá, né, ele é um dos fundadores da Legacy hoje, o CEO da Legacy hoje. E eu tava na UFSCar, um belo dia, tendo alguma aula, e o estagiário da manhã mandou um WhatsApp e falou: Ih, olha, quando você voltar, você tá ferrado, cara. O Ricardo tá aqui, tá puto. Sabe aquela aplicação tal de X milhões de dólar? Então, não era uma aplicação, era resgate. Ao invés de você zerar a posição do cliente, você dobrou. Eu falei, caraca. Eu falei, caraca, foi uma palavra pior, mas aqui. Vou falar, caraca. Enfim, cara, acho que eu era estagiário, tava aprendendo e tal, e aí eu cheguei assim, fiquei mega ansioso, vindo da UFSCar para São Paulo e tal. Aí cheguei aqui com o rabo na mão ali de chegar lá e conversar com esse cara. Eu vi ele gritando com todo mundo o tempo inteiro, e aí ele cara, enfim, fiquei muito apreensivo, pô, meu primeiro estágio, assim, efetivo e tal, e enfim, aprendendo offshore. Ele falou, Core, senta aqui do meu lado. Na hora que eu cheguei, eu falei, caceta, agora vai, agora vai. Você viu esse processo aqui? Você entendeu? Onde você errou? Não, não tem, me explica. Ah, expliquei, errei isso aqui, confundi aqui, apertei o botão errado, não sei o que, tá entendido? Perfeito. Você entendeu que você errou? Esse erro você não pode cometer mais. Pode cometer outros erros e tal, você tá aprendendo. Esse erro aqui, você não pode cometer mais. Tá conversado? Beleza. Entendeu? Cara. E esse cara é um cara que, tipo, querendo ou não, ele me deu uma lição de gestão. Então, assim, acho que talvez essa seja. A galera chega muito ansiosa, vai cometer muito erro, vai uma galera que vai começar pelo back-office, pelo mid-office. O próprio BTG hoje não tem programa de trainee, porque ele coloca a galera lá no back-office pra ralar pra cacete, e hoje no BTG, cara, pra mim isso eu nunca vi, eu passei pelo Itaú, pelo Bradesco, enfim, programa de mobilidade interna no BTG funciona. Tanto que, assim, do meu time, dos 5, 3 vieram de outras áreas. Então, para entrar no meu time, de fato funciona aqui, né? O ponto todo é que eu queria passar o seguinte, cara, vai ter problema, vai ter erro, você vai estar aprendendo e tal. Então, assim, de fato, obviamente, eu nunca mais cometi aquele erro, tanto que eu nunca mais esqueci. Tô comentando aqui com detalhe porque eu nunca mais esqueci o que eu fiz. Eu acho que isso é um ponto ali, além de ser um desafio que foi para mim enquanto estagiário, mas, cara, que me ensinou, e eu carrego isso pro meu time hoje em dia, ali, que às vezes comete algum tipo de erro operacional. Óbvio que a gente mira os 100% de acerto, mas, cara, quantos erros são cometidos versus os acertos que são feitos, e acho que isso deixa a gente muito ansioso de querer chegar no mercado e fazer tudo certo, fazer bonitinho. Cara, você não vai, você vai errar, você vai levar paulada às vezes, né? Ele foi muito querido comigo porque fiquei muito apreensivo porque ele me macetar do jeito que ele Sim. macetava a galera no telefone o dia inteiro, só gritava. Minha chefe também, então acho que é uma lição, na verdade, que eu queria passar muito mais do que um desafio, mas, cara, o desafio foram N. Desafio, por exemplo, cara, eu cheguei no BTG aqui, com certeza acho que o BTG foi o meu maior desafio profissional, porque uma, não tinha sido um comercial até então. Eles me trouxeram com o desafio de pegar uma área de atendimento, botar ela de pé e fomentar
em números essa área, a gente cresceu em números 5 vezes desses 3 anos. Hoje a gente tem, minha carteira tem 1,4 bi de dólar, então é um número razoável, né? Tipo, deitar na cama e dormir sendo responsável por um 4 bi de dólar no BTG, assim, às vezes não é uma tarefa muito fácil, dependendo de como está acontecendo as coisas no mercado e tal. Mas de fato foi, cara, me deixaram aqui com mais um assistente e o BTG tem muito essa pegada de empreendedorismo. Eles te jogam aí e falam, cara, bota o negócio de pé, e aí, enfim, de longe foi meu maior desafio, não só pelo volume das coisas aqui, né, mas por carregar, como eu falei. Você tá à frente de uma área comercial de uma instituição financeira como é o BTG, você tá levando o nome do BTG no que você tá fazendo todos os dias, a todo momento. Porque o cara não poucas pessoas vão lembrar do profissional Cole, vão lembrar do BTG. Sim. Então, esse desafio, enfim, no BTG a gente não tem um desafio que ele acaba, ele parece que ele vai se renovando e vai aumentando, enfim. Pô, tinha um analista aqui, agora eu tenho um time de 5 pessoas, já muda o desafio de gestão. Quando eu falo que eu tenho uma carteira maior, tipo 5 vezes maior do que eu tinha há 3 anos atrás, isso implica em todo o risco que se envolve, clientes mais alavancados, com maior risco, com perfis diferentes. Então isso também entra numa complexidade que vai crescendo aqui, né? Que de fato não tem como comparar. Assim, eu acho que toda a minha mudança de carreira ela teve desafios. Eu acho que você mudar de cultura corporativa, de mudar de área é um desafio. Você tem que aprender coisas do zero, tem que aprender a lidar. Mas assim, ser comercial, vindo de uma área que não tinha tanta interação comercial e, obviamente, ter passado por uma área de produtos me agregou a entender diversos tipos de fundos, por exemplo, né, diversas estratégias, como que funciona. Back-office me ajudou a entender o operacional de muito do que é feito no offshore, e aí, aí ajudou, né, me agregou do ponto de vista de produto, do ponto de vista operacional, a conversar de uma maneira muito mais complexa e técnica com os clientes aqui, que é o que eu de fato faço hoje. Me facilitou, na verdade, sentar nessa cadeira aqui e entendendo um pouco o que minha história veio agregando ali, grão em grão, para estar aqui hoje e ter o resultado das coisas que a gente tem aqui em pouco tempo. Então, enfim, vocês conhecerem o Flora, eu semestralmente tenho reunião com ele para apresentar os números aqui da área, apresentar ali o que a gente tem feito de tecnologia, de entregas e tudo mais. Então, isso também é uma responsabilidade, né? Enfim, de você levar para um dos, a gente chama de MDPs, né? Os Manager Director Partners aqui, o cara responde para o Salute, então existe uma responsabilidade muito grande do que eu levo para ele, né, dos números que a gente apresenta, do que a gente é cobrado, enfim, enquanto área comercial. Então, de longe, assim, com certeza meu maior desafio profissional tá aqui e tá levando o que a gente leva hoje aqui na área. Entendi. Gerir pessoas, às vezes, é uma das tarefas mais difíceis, né? Sem dúvida. Todo mundo tem expectativa diferente, sim, né? Então, sim. você tem pegada, às vezes, para uma pessoa, o reconhecimento é o que vai fazer sentido, para outra pessoa é, sei lá, a parte financeira, para outra pessoa é você manter ela motivada com o projeto. Então, querendo ou não, e eu acho que o mercado financeiro como um todo falha um pouco nessa questão de gestão, né? Porque assim, eu venho de culturas corporativas de que gestão, cara, gestão é você fazer o dia a dia ali e tal, mas de fato gestão na técnica de RH, tá, pô, motivação, ter o escutativa, entender o que faz sentido para cada profissional que você tem de forma individualizada e tal. Eu vejo que o mercado financeiro ainda falha um pouco nisso, né? Eles não têm esse olhar como é, por exemplo, sei lá, a indústria de bens de consumo, talvez, empresas, né, de indústria como tudo já tem uma outra pegada de olhar mais para isso. Então, não sei, eu tenho uma percepção que a nova geração vai pensar mais nisso do que as antigas aqui, mais saídas do mercado pensariam. Mas de fato, com certeza, acho que isso, independente do lugar, gestão é um desafio que vai acontecer. Poucas carreiras têm gestão Y lá de especialista ou gestão, então todo mundo querendo crescer, querendo ou não, vai ter que passar por algum tipo de cargo de gestão, senão você acaba que não cresce como um todo. A ideia de crescimento no ambiente corporativo, não só no mercado financeiro, é que de fato você aumente o escopo de pessoas debaixo de você, de atuação, que você vai agregando, né, diferentes áreas debaixo de você, e isso passa por fazer gestão. Às vezes você vai ter 100 pessoas debaixo de você, gerindo 5, mas que essas 5, cada uma vai gerir, sei lá, 20. Então a sua gestão em cascata ela vai ficando maior, mas é gestão, no final das contas. Perfeito. Bom, Leandro, excelente nosso bate-papo até aqui.
Para terminar, eu queria, se você tem algum tipo de conteúdo que você consome no seu dia a dia, sobre o mercado, ou até mesmo fora disso, sobre outro assunto que agrega no seu dia a dia, né, que agrega no seu conhecimento, na sua forma de pensar, na sua forma de viver, né? Algum podcast, algum livro que você lê, você tem algum conteúdo assim que você está consumindo ou já consumiu e quer passar para a galera aqui? Claro. Bom, do ponto de vista aí técnico, né, fazendo aí propaganda, o BTG tem um podcast voltado para offshore, então se vocês não conhecem, o Offshore Connection tem no YouTube, né, a Carol Kamura, super próxima aqui da gente, ela sentava aqui, ela que apresenta esse podcast, ela é, enfim, super experiente no mercado offshore, passou bastante tempo da vida dela no BTG Nova York, enfim, e tá aí coordenando esse podcast, que, se eu não me engano, quinzenalmente traz visão de mercado, traz ali o que os nossos estrategistas estão pensando, como a gente está olhando algum tipo de produto diferente, né? Então aproxima esse conhecimento do offshore aqui para o investidor brasileiro, né, para o cliente brasileiro aqui de uma forma muito mastigada, muito intelectual, mas ainda assim verossímil para a realidade do investidor brasileiro a ponto de conseguir expandir esse conhecimento internacional de forma atualizada, dado que é um podcast recorrente que tem aqui do banco, né? Fora isso, acho que coisas que você já sabe, né? Então eu leio o jornal todos os dias, né? Abro o Wall Street Journal, abro o New York Times todos os dias lá fora, alguns jornais europeus também para entender, né? Você tem que ter quando você está falando de offshore, você tem que ter a cabeça do que está rolando localmente, né? Então, para entender melhor como que é feito o discurso naquela jurisdição, né, naquele mercado ali, não só o que a mídia brasileira traz sobre esse mercado, mas entender muito mais o discurso dentro daquele mercado, né? Sim. Acho que isso faz sentido ali quando a gente fala de offshore. É... Bom, e acho que outra coisa também, muito mais do ponto de vista pessoal aqui, entendam que trabalhar, independente de qualquer carreira, você está lidando com pessoas e clientes são pessoas, seus pares são pessoas, seus chefes são pessoas, e pessoas elas são feitas de construções mentais, de diálogo, de discursos como um todo, né? Enfim, de simbologias. Então, um podcast que eu acho muito legal e que, enfim, eu faço análise há 9 anos e eu acho muito importante cuidar da cabeça no ambiente que a gente vive, né? Então, Vibes em Análise é um podcast muito bom também para olhar esse outro âmbito da vida, que querendo ou não, a gente precisa esmiuçar ali um pouco a mentalidade das pessoas que a gente convive. E o Vibes em Análise é um podcast de psicanálise bem legal, bem voltado para a prática, assim, né? Que eu tenho ouvido bastante, eu tenho achado ele com bastante valor ali para você entender. Às vezes as pessoas elas estão te passando uma coisa, mas elas não estão passando exatamente aquilo que está na superfície. E é você aprender a ter essa sagacidade ali, não do ponto de vista de tomar proveito disso, mas para lidar melhor com isso no dia a dia, né? E, enfim, entender que às vezes relacionamentos profissionais ou não, eles são pautados por crianças interiores feridas das pessoas, a sua própria também, às vezes uma mensagem atravessada do teu chefe vai afetar a tua ferida da rejeição e tal, e você entender como essa autorregulação emocional ali, psíquica, no dia a dia, ela faz muita diferença, de novo, não só para relações corporativas, profissionais, mas também pessoais, né, sua relação com a família. Então, a gente aqui, né, na Liga como um todo, eu sei que, enfim, participei da construção disso aqui, a gente foca muito no profissional, mas o profissional, cara, qualquer pessoa vai sentar a bunda, vai estudar, vai aprender, vai ler, vai se educar, vai atravessar e vai conseguir fazer. Mas muito na vida, principalmente quando a gente vai caminhando para o front, inclusive, essa questão de construção de politicagem, conversas, networking, como você reage ali no dia a dia, isso vai ficando mais importante, principalmente quando você vai subindo na carreira. E eu acho que entender a construção mental a partir de algumas ferramentas psicológicas, como a psicanálise, por exemplo, cara, fundamental para você se dar bem, de novo, não só na vida profissional, mas pô, você eventualmente ter um projeto de vida de casar, de ter um relacionamento de sucesso, ter um relacionamento de amizades de sucesso, enfim. Enfim, acho que essa parte pessoal a gente acaba negligenciando em detrimento do profissional, mas inclusive, ela ajuda o profissional a ser bem desenvolvido aí, não importa onde você esteja. Então, dando aí duas referências aí, profissional e uma não profissional para vocês.